Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler aqui. Nós iremos ler até o versículo 12. Eu vou ler aqui na minha versão. Que versão é essa? É a mesma da minha Bíblia. Então vamos ler aqui, Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratarem. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, cerrou na prisão, entregando a quaternos de soldado, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe ao anjo: cinge-te, atas as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saiu e seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando-se, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 12, para fechar. E considerando-lhe nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e... Glórias a Deus. É conhecimento de todos dessa passagem, aonde vai falar a respeito da prisão de Pedro, e que ele vai ser liberto através da oração. Mas voltando para o capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai mencionar a respeito de Herodes, que Herodes era um rei. A sua família, não só ele, mas a sua família, a sua descendência era uma família muito maligna, muito mal para com as obras de Deus. O primeiro Herodes era o Herodes Grande, que ele decretou aquela lei quando Jesus estava para nascer, para que matasse todas as crianças do sexo masculino. Então Jesus teve que fugir e ir para Belém para que pudesse nascer, mandar seus pais, na verdade que fugiram, para que ele pudesse nascer. O segundo Herodes é o Herodes Antipas, foi aquele mesmo que executou o julgamento de João Batista, por João Batista ser um grande profeta. Ele ofereceu a cabeça do profeta em uma bandeja. E o terceiro Herodes é o Agripa,
que é esse que nós iremos falar um pouco, que é o Agripa I que matou Tiago. Tiago era também um dos líderes da igreja, porque ele era um apóstolo que andava com Jesus, e Tiago ele foi morto a fio da espada, e a igreja que fazia contínua oração, a igreja estava com medo, por causa da situação a qual eles estavam passando, porque ele soube que Tiago agora era morto, e agora Pedro podia ser morto também, que foi cerrado na prisão. E Herodes matou a Tiago, e viu que agradou ao povo judeu, ao povo daquela época. Então ele quis fazer ali uma manobra política da época, matando os cristãos, para poder ganhar Ibope. Então o seu plano era prender a Pedro, mas só que ele conhecia a história de Pedro, ele conhecia quem era Pedro. Pedro era o líder do cristianismo na época. Então Pedro ele vivenciou muitos milagres antes de ser preso, e nisso ocorreu as informações e chegou até Herodes. E Herodes, sabendo disso, ele reforça a prisão de Pedro, dobrando 4 vezes a guarda, para poder prender a Pedro, para que ele não fugisse daquela prisão. Mas só que o plano, aleluia, de Herodes, não era o plano de Deus, porque Tiago, ele estava condenado para matar, porque Deus, ele permitiu que Tiago fosse morto, porque Tiago já tinha cumprido o seu papel aqui na terra, mas Pedro ainda não tinha cumprido o seu papel aqui na terra. Então Pedro, ele vai para a prisão, ele vai sossegado, ele vai tranquilo, porque as promessas que Deus havia feito para Pedro não havia se cumprido ainda. Então Pedro é um cara que aprendeu muito com Jesus. Ele aprendeu muito com Jesus, tanto na teoria quanto na prática. E é o que nós devemos fazer, aprender com Jesus. No decorrer da mensagem, vocês vão entender o porquê que Pedro aprendeu com Jesus. Então Pedro, ele está sendo preso, e ali Herodes manda reforçar a prisão de Pedro, mandando para que fosse observado por 16 soldados. Normalmente era somente 4, mas como Herodes sabia e conhecia quem era Pedro, aleluia, glórias a Deus, ele mandou reforçar. Mas uma coisa que Herodes não sabia, aleluia, era o Deus de Pedro. Aleluia. Muita gente te conhece, mas não conhece o Deus que você serve. Muita gente não te conhece, aleluia, mas não conhece o Deus que você serve. Mas através da sua vida, aleluia, eles irão conhecer o Deus que habita dentro da sua vida, em nome de Jesus. Não importa a circunstância a qual eu e você estamos, Deus, ele há de se revelar na minha e na sua vida. Creia somente, aleluia. Porque Herodes achou que tinha o poder da vida. Herodes pensava que tinha o poder de tirar a vida de qualquer pessoa, aleluia, até mesmo a de Pedro. Herodes não tirou a vida de Pedro, mas o Deus de Pedro tirou a vida de Herodes. Aleluia, glórias a Deus. Então Pedro, se nós for lermos, estudarmos a biografia de Pedro, é uma coisa linda de se ver. Pedro era um homem de temperamento forte. Pedro, ele não tinha muito estudo na época. Pedro, a única coisa que ele sabia, que ele tinha habilidade, era ser pescador. E uma das primeiras palavras que Pedro ouviu de Jesus foi: segue-me, que vou fazer de você um pescador de homens.
E aí Pedro passou por muitas coisas juntamente com Jesus. E o interessante é que Pedro vai aprendendo e vai colocando tudo em prática na sua vida. E quando ele foi preso, que Deus estava no controle, porque o que nós devemos fazer é alcançar a intimidade que Pedro tinha com Deus. E para alcançar essa intimidade que Pedro tinha com Deus, era através de oração. Todas as vezes que Jesus, ele ia orar, e lá estava Pedro, Tiago e João. Não que ele desperdiçasse, não que ele desprezasse os outros discípulos. Não. É que com esses três, aleluia, Jesus tinha algo particular com esses três. Porque eles eram mais chegados. Então Pedro era o mais achegado a ele. Então todas as vezes que Jesus estava orando, chamava esses três para orar junto. Tanto é que no Getsemane, aleluia, Jesus está passando por uma grande agonia, e lá estavam os três homens, Pedro, Tiago e João. Jesus foi orar à parte, e quando voltou encontrou dormindo. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus chama a atenção dele: olha, não pode velar 1 hora comigo? Aleluia. E eles despertaram ali. Jesus voltou à parte, e quando voltou encontrou eles dormindo. A mesma coisa. Então Pedro, ele sempre tinha uma vida, aleluia, de oração. Então quando Herodes pega a Pedro para poder jogar na prisão, a Bíblia é bem clara em dizer que Herodes pensou que estava prendendo Pedro, mas só que Deus, ele permitiu que Pedro fosse preso. Por quê? Porque Deus, ele estava guardando a vida de Pedro. Se nós vermos o versículo 5, pois Pedro era guardado na prisão. O inimigo pensa que está te prendendo de algumas coisas, mas na verdade Deus, ele está te guardando. Aleluia, glórias a Deus. Foi mencionado aqui nesta noite que nós abrimos porta durante o dia inteiro. Abrimos e fechamos porta. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem porta na nossa vida que só Deus pode abrir. Aleluia. Não é com a nossa força física, não é com a nossa força, aleluia, que Deus, ele vai abrir. Não, tem portas que é impossível, aleluia, no mundo que nós vivemos, carnal, no mundo físico, aleluia, é impossível dessas portas abrir. Eu não sei que porta você precisa que seja aberto na sua vida, porque não é somente a porta de emprego, aleluia, que Deus, ele quer abrir durante essas quinta-feiras, aleluia, que Deus, ele vai fazer aqui nessas quinta-feiras. Mas tem portas dentro de você que elas precisam ser abertas, que através dessas portas que estão fechadas dentro de você, que as portas físicas, elas irão se abrir. Mas essas portas, aleluia, que está dentro de você, você precisa, aleluia, tomar uma atitude. Você precisa, aleluia, deixar que Deus, ele venha abrir essas portas. Porque aquilo que é para mim e para você fazer, nós iremos fazer. Mas aquilo que Deus, aleluia, é para fazer, deixa que ele faça. Não ponha a mão, porque não vai dar certo. Aleluia, glórias a Deus. Então tem porta na nossa vida que é Deus que vai abrir. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei qual é essa porta que está fechada, aleluia, dentro de você. Talvez fechou-se uma semana, um mês, anos, aleluia, décadas, que essa porta não se abre. Mas nesta noite, aleluia, o Deus, aleluia, que abre porta onde não tem porta, está aqui nesta noite, e Ele vai abrir essa porta, e você vai passar por ela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa, aleluia, descansar em Deus. Pedro agora está preso. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite,
Olha o que Pedro está fazendo. Pedro está dormindo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: descansa no Senhor, porque aquele que tem promessa, ele dorme. Aleluia, glórias a Deus. A partir do momento que você entregar nas mãos do Senhor, dorme, fique tranquila, fique tranquilo que Deus, Ele está te guardando. Então dorme em meio a essa dificuldade. Você está muito preocupado, aleluia. Deus já lançou a palavra para minha e para a sua vida. Descansa no Senhor, vai dormir, aleluia, glórias a Deus. E Pedro está tranquilo, porque uma certa feita Pedro estava andando com Jesus, aleluia, glórias a Deus. E de repente Jesus, ele liberou uma palavra: olha, vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado. E Jesus vai na polpa do barco, está lá no fundo do barco dormindo, aleluia, glórias a Deus. E o texto é bem claro que vai dizer que Jesus está dormindo com uma almofada. E no meio do percurso se levanta uma grande tempestade. Aleluia, a maioria daqueles discípulos eram pescadores. E pescador, aleluia, já enfrentaram diversas tempestades e sobreviveram. E então aqueles irmãos, aqueles discípulos eram tudo experiente de mar. Mas de repente, quando ele estava com Jesus, se levantou uma grande tempestade. E eles viram que a água começou a encher o barco. Aleluia, glórias a Deus. Em meio à dificuldade, a água começou a encher o barco. E quando se encheu o barco, eles começaram a desesperar, entrar em conflito, entrar em desespero, ficaram com medo, pensando que ia morrer. Mas só que Jesus está lá no barco, dormindo. E Pedro levantou a voz e disse: Senhor, mestre, não te importa que perecemos? Aleluia. Agora imagine Jesus, aleluia, os discípulos todos atônicos, pensando que iria morrer. Jesus acorda, aleluia, quem sabe se espreguiçando, colocando a mão na boca. Por que me acordaram, homens de pouca fé? De repente Jesus toma a frente, aleluia, daquele barco, levanta as mãos, aleluia, e repreende aquela tempestade como se estivesse falando com uma criança. Acalma vento, acalma a tempestade. E imediatamente aquela tempestade se fez bonança. Agora imagina a mente de Pedro, aleluia. Enquanto nós estávamos aqui desesperados, isso não está nos textos, é coisa da minha cabeça. Enquanto nós estávamos aqui desesperados, enquanto nós estávamos passando essa situação, vento batendo do lado, água enchendo o barco, o que Jesus estava fazendo? Ele estava dormindo. Aleluia. Eu imagino Pedro, quando desceu daquele barco, depois que a tempestade, aleluia, se acalmou e se houve bonança, e eles chegaram do outro lado, na terra de Gadara. Aleluia, quem sabe Pedro segurou aquele travesseiro ao qual Jesus estava, aleluia, dormindo, e agarrou, e levou até a sua morte. Porque Pedro aprendeu naquele dia, que em meio à dificuldade, ele tinha que descansar. Em que meio à dificuldade, ele tinha que confiar no Senhor. Em que meio à dificuldade, ele tinha no seu coração uma promessa. E naquele dia ele pôde aprender e dizer que aquele que tem promessa não morre. Aleluia, não morre se não tiver, aleluia, na posição a qual Deus permitiu. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa promessa é a promessa do Espírito Santo, aleluia. Mas ele tinha que ficar em Jerusalém para poder receber a promessa. Nesta noite, se você ficar em Jesus, se você ficar em Jerusalém, você pode descansar, você pode dormir, que nada há de acontecer contra a minha e contra a sua vida. Somente descansa no Senhor, vai dormir e fique tranquilo, aleluia, porque as portas estão fechadas e nós não estamos vendo uma saída. Fique tranquilo, vai descansar, aleluia.
Porque essa dificuldade a qual nós estamos passando não é para a morte. Essa dificuldade com a qual nós estamos passando, aleluia, Deus ele nunca vai nos abandonar. Deus está olhando tudo. Aleluia, glórias a Deus. E ali ele estava na segurança máxima, numa prisão de segurança máxima. E ali ele está com 2 soldados do lado, amarrado nas mãos, um de cada lado, para que ele não pudesse fugir. Estava amarrado também nos pés, junto com aquele soldado, porque se ele, qualquer movimento que ele fizesse, aleluia, ia despertar aquele soldado. Então Pedro dormiu, porque ele confiava no Senhor. Porque Pedro, ele atingiu um grau de intimidade tão grande com Deus, tão grande, que ao ponto de que ele não sentiu que iria morrer naquela noite. É essa intimidade a qual nós devemos buscar a Deus, ao ponto de quando chegar na hora da nossa morte, Jesus ele nos avisar. Porque Jesus ele nunca pega aquele dos seus filhos de surpresa, ele sempre avisa. Não foi assim com Paulo? Paulo, quando estava para partir, ele disse, escreve uma carta dizendo: ó, meu tempo é chegado. É o grau de intimidade com Deus, que até mesmo na hora que a sua morte está se aproximando, aleluia, Deus é poderoso para avisar até a hora da sua morte. Mas enquanto Deus não avisou a hora da sua morte, não fica pedindo a morte não, porque não chegou a sua hora. Aleluia, muitas das vezes nós queremos, aleluia, dizer para Deus ceifar a nossa vida. Pedimos para Deus: ah, eu não aguento mais. Você aguenta, porque Deus ele não dá nada além das nossas forças. Aleluia, se Deus te colocou em algo, persevera que a vitória ela vai chegar. Ah, você está dizendo: eu não tenho mais nem força. Jesus está do teu lado, enviou o teu Espírito Santo para poder te dar força, te dar graça, aleluia, e você tem suportado coisas que ninguém, aleluia, daqui suportaria. É porque o Espírito Santo está te conduzindo, está te dando força, aleluia, glórias a Deus. Você não está sozinha e você não está sozinho, aleluia, glórias a Deus. Para de pedir a morte, para de pedir para morrer. Deus ainda vai te usar muito, aleluia, glórias a Deus. Ele não cumpriu o propósito que Ele tem para a sua vida, aleluia, glórias a Deus. Todas as portas estão fechadas, fique tranquilo, descansa. Há uma palavra sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua vida, e as promessas e a palavra de Deus não volta atrás. Se Deus falou para você que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus falou que vai salvar, aleluia, Deus ele vai salvar. Se Deus falou que vai abrir a porta, Deus ele vai abrir a porta. Se você crê, levanta a sua mão e adore o nome do Senhor, que Ele está aqui nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão, aleluia, e tocou a Pedro do lado, despertando, dizendo: levanta-te. Pedro dormiu tanto, Pedro estava descansando tanto, que ele nem enxergou a luz do anjo na prisão, de tão confiante que ele estava. Aquele clarão, porque na prisão de antigamente não tinha muita luz, igual nos dias de hoje. Então, de repente o anjo desceu e resplandeceu. Aquele lugar de treva agora ficou iluminado. Porque é assim quando a presença de Deus ela chega. Na onde a treva,
tem que haver luz. E na onde há tristeza, tem que haver alegria. Aleluia. Na onde tudo está fechado, tudo tem que se abrir. É a presença de Deus. E ali Pedro é tocado pelo anjo. Muitas das vezes, no meio da caminhada, Deus ele sempre está nos dando toque. Deus ele sempre está nos alertando. Deus ele sempre está chamando a nossa atenção para que nós pudéssemos chegar até a Ele. Não foi assim com Moisés. Moisés, quando estava no deserto, veio aquela sarça, todo mundo conhece a história. Aquela sarça queimava e não se consumia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós chegamos a um grau de intimidade com Deus, Deus ele não vai revelar tudo no começo. Aquele momento da sarça que Moisés passou, foi somente Deus se apresentando. Porque intimidade com Deus nós não adquirimos no primeiro dia. Nós adquirimos intimidade com Deus, pode demorar anos. Mas o que nós não devemos se apartar é da oração. Muitas das vezes a gente despreza a oração. Nós desprezamos a oração porque a gente não conhece o valor que ela tem. Porque se nós conhecemos o valor que a oração ela tem, se nós tivermos uma vida constante em oração, aleluia, glórias a Deus, muitas das vezes o anjo está tocando em nós, vai orar, e de repente no nosso coração há de um desejo de orar, mas só que nós estamos desapercebidos, aleluia, glórias a Deus, desapercebidos, e não atentamos aos sinais que Deus nos dá. Então aquele anjo começa a tocar em Pedro e despertar Pedro. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando Deus te despertar para orar, ore, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Aleluia. Obedece a palavra do Senhor. E Pedro imediatamente despertou. E ali ele estava tendo uma visão, porque ele estava preso. E é interessante, irmãos, que eu visitava uma pessoa lá dentro da cadeia, e quando você vai entrando, você vai contando. Eu cheguei lá mais de 10 vezes, e teve um dia que eu fui contando as portas. Isso porque não era um presídio de segurança máxima, era um presídio de provisório, né? E aí eu fui contando. Eu contei cerca de entre 13 a 18 portas e portões. Isso porque não era uma prisão de segurança máxima. Aleluia. E ali você vai entrando e vai contando as portas. Interessante que Pedro, quando estava preso, aleluia, nós já iremos entrar no tema da mensagem, mas eu preciso falar isso para que você entenda o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Aleluia. E Pedro está lá, sentado, dormindo, despertado pelo anjo. Aleluia. E quando o anjo despertou, Pedro imediatamente já reconheceu, porque ele tinha intimidade com Deus. Pedro reconhece na hora: opa, Deus está aqui no negócio, Deus me despertou. Aleluia. E quando ele desperta, ele manda ele se levantar. Mas só que esse se levantar aqui não é um levantar normal. Esse se levantar aqui, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Eu não sei há quanto tempo, aleluia, que você está diante dessa porta e você não está vendo essa porta se abrir. É porque nós não estamos nos levantando. O anjo está tocando em nós e está dizendo: levanta-te depressa. Ah, mas as minhas mãos estão amarradas.
os meus pés estão amarrados. Mas só que isso não te impede de fazer com que você se levante. Isso não te impede de você se levantar em meio a essa dificuldade. Mas as minhas mãos estão amarradas e meus pés também. Aleluia, o texto vai dizer que quando Pedro se colocou de pé, as correntes caíram no chão. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei essa dificuldade a qual você está passando. Aleluia. Ela está durando anos na sua vida. Ela está durando anos na sua vida e você está esperando, aleluia, Deus agir, aleluia. Glórias a Deus, porque aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer nada que você, aleluia, tem que fazer. Deus só está pedindo para você se despertar. Deus só está pedindo para você se levantar. Porque a partir do momento que você se colocar de pé, as correntes vão cair no chão. A partir do momento que você se colocar de pé, as portas vão começar a se abrir na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E Pedro se levanta. E ele não sabe se é uma visão ou se é uma realidade. Aleluia, mas Pedro vai. Aleluia. E o anjo diz: olha, você vai sair daqui, mas não vai sair de qualquer jeito, não. Aleluia. Você não vai sair de qualquer jeito, não. E o texto vai dizer, versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Por que as sandálias? Aleluia, porque na hora que ele saísse, longa era a sua caminhada. Porque Deus, Ele vai abrir as portas a partir do momento que você se levantar. Quando você se levantar, as correntes vão cair. E Deus, Ele há de fazer na sua vida, Ele vai te preparar antes da porta se abrir. Que nesta noite você possa se levantar, se posicionar. Aleluia, glórias a Deus. Porque as portas irão se abrir. Aleluia. E ele ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Versículo 8: e o anjo disse: cinge-te as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha que interessante essa palavra, segue-me. Pedro, ele tem uma experiência muito grande com Jesus. Uma das primeiras palavras que Jesus disse a ele foi: segue-me, que eu tornarei você pescadores de homens e não de peixes. E o interessante é que quando Jesus, ele vai subir aos céus, João capítulo 21 e o versículo 22, põe para mim, Isaac. João capítulo 21 e versículo 22. Antes de subir ao céu, olha que Jesus disse para Pedro. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, e que tem importado a ti, segue-me tu. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que Jesus disse para ele antes de subir aos céus: segue-me. Então fica mais fácil, aleluia, de obedecer quando nós damos ouvido à palavra do Senhor. Fica mais fácil de obedecer quando a gente tem experiência com Deus. Porque Deus, Ele não muda. Deus é o mesmo Deus quando você aceitou a Jesus. Deus, Ele é o mesmo Deus, aleluia, desde a antiguidade Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. E a palavra dEle também não muda. Ele só está dizendo para Pedro: segue-me. E o interessante é que no versículo 8, disse-lhe ao anjo, a Pedro:
Porque Pedro reconheceu imediatamente a voz do anjo. Qual é a voz que nós temos ouvido, irmãos? Qual é a voz que nós estamos dando ouvido? Será que é a voz do nosso vizinho? Será que é a voz do nosso inimigo? Será que é a voz, aleluia, dos amigos que não acreditam em nós? Será que é a voz do nosso irmão? Aleluia. Muitas das vezes nós damos crédito a muitas vozes, mas nós não damos crédito à voz de Deus. Aleluia. Dê somente crédito à voz de Deus. Atenta somente àquilo que Deus está falando para você. Acredite naquilo que Deus está falando para a sua vida. Aleluia. Então ficou fácil de Pedro seguir, porque o líder, ele anda na frente e o liderado anda atrás. Não adianta nós queremos ser, aleluia, liderado e andar na frente do líder, porque quem é o líder que inspira, é o líder que ensina. Aleluia, glórias a Deus. É o líder que nos impulsiona para cima, é o líder que nos ensina para chegar até lugar mais longe. Aleluia, glórias a Deus. O líder que é líder, ele impulsiona você para ser melhor do que ele, porque foi assim que Jesus fez. Jesus foi o maior dos líderes que existiu aqui na face da terra, porque ele disse para os seus discípulos: olha, obras maiores vocês farão do que estas. Por mais que nós não consigamos, por mais que nós não conseguimos fazer uma obra maior do que a que Jesus fez, aleluia, mas pelo menos ele está incentivando, pelo menos chegar igual, pelo menos fazer aquilo que está na palavra de Deus. Aleluia. E depois de Pedro fazer tudo isso, cingir o teu lombo, calçar a sandália, aleluia, glórias a Deus, as correntes caírem, aleluia, e seguindo ao anjo, e Pedro está indo atrás. De repente as correntes caíram. Ele passa pela primeira guarda, passa pela segunda, e quando chega no portão, aleluia, que dá acesso à cidade, o portão se abre automaticamente. Aleluia, glórias a Deus. Depois de ter feito tudo isso, Pedro estava seguindo, e o portão que dava à cidade, que era o mais difícil de se abrir, que era impossível, mas tinha uma igreja orando, e a igreja não poderia ir na porta da prisão fazer protesto, porque se a igreja fosse até o portão do presídio onde estava Pedro, Herodes ia mandar prender todo mundo, ia matar todo mundo ao fio da espada. Então eles não poderiam ir à porta, porque eles não iriam fazer com que essa porta pudesse se abrir. Por isso que eu disse no começo, tem porta que só Deus pode abrir. Aleluia. E ali eles perseveravam em oração, estavam orando pela vida de Pedro. E quando ele estava orando, o anjo estava agindo lá do outro lado. E quando ele estava orando, aleluia, o anjo estava agindo lá do outro lado. Aleluia, eu vou dizer mais uma vez. E quando ele estava orando, o anjo estava abrindo a porta lá do outro lado. Eu não sei qual é a dificuldade a qual você está passando, mas persevera na oração, aleluia, que as portas irão se abrir. Aleluia, persevera na oração, aleluia, que essa porta a qual está fechada vai se abrir na sua vida. Aleluia, e nesta noite tem porta dentro de você, que elas precisam ser abertas, aleluia, para você alcançar algo grande da parte de Deus, aleluia, glória a Deus. E ali Pedro saiu com o anjo, a porta se abriu automaticamente. Pedro não fez nenhum esforço, chegou na mão dele, a porta se abriu, porque Pedro não tinha força nem para abrir aquele portão, mas como ele obedeceu a palavra de Deus, seguiu, aleluia, a Cristo, ao anjo que estava ali conduzindo ele, aleluia, a porta se abriu, e Pedro saiu daquela prisão,
E quando ele veio se dar por si, ele já estava do lado de fora. Você entendeu o que Deus ele vai fazer na sua vida? Quando você perceber, a porta já vai estar aberta. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou dizer mais uma vez: quando você cair em si, a porta já vai estar aberta. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quando você perceber, a porta já vai estar aberta. E Pedro estava do lado de fora, a porta já tinha se aberto, mas aqui está um segredo. Aqui está um segredo. A mesma se abriu, versículo 12. E considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Aqui está o maior segredo da porta permanecer aberta. Quando Pedro saiu daquela prisão, que a porta se abriu, ele se lembrou da casa da irmã Maria. E o que tinha lá na casa da irmã Maria? Tinha um povo orando. Aleluia, glórias a Deus. Se coloque de pé. Por gentileza, eu já estou encerrando. Porque quando Pedro ele saiu, aqui está a chave e o segredo da porta permanecer aberta. Ele estava em meio à prisão. A porta que ele poderia abrir não se abriu, mas Deus fez com que ela abrisse para a vida dele. E no primeiro instante que a porta se abriu, que ele saiu, que ele passou pela porta, a primeira coisa que ele fez foi buscar um povo que estava orando. E eu quero te dizer nesta noite, quando a porta se abrir, aleluia, continue orando. Aleluia, glórias a Deus. Quando a porta se abrir, continue orando. Porque lá no começo, aleluia, desse texto, vai dizer que a igreja estava orando em constante oração. Aleluia, e Pedro vai no caminho da oração, e a oração é a igreja. Porque muitas das vezes nós recebemos a bênção e não voltamos mais nem para agradecer. Porque antes da porta se abrir, nós sobe monte, desce monte, vem para campanha, faz campanha dentro de casa. E de repente quando a porta se abre, aleluia, nós esquecemos desse cantinho da oração. Mas eu quero te dizer uma coisa, para você que está desempregado, para você que está trabalhando, para você que tem um comércio, uma loja, persevera na oração. Ah, mas eu já estou trabalhando. Eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda abre porta dentro de outra porta. Aleluia, a promoção está vindo, aleluia, para você. O teu salário, aleluia, vai aumentar dentro desta porta. Porque muitas das vezes, irmãos, quando a porta se abre, nós pensamos, o salário é pequeno, aleluia, os benefícios são pequenos. Mas Deus, Ele quer pegar algo pequeno e dar na sua mão coisa grande. Foi assim que Ele fez com a viúva, aleluia, de 1 Reis 4. Era uma botija pequena, mas ele pegou aquela botija e fez dela uma indústria de azeite. É isso que Deus quer fazer. Dê valor às portas pequenas, dê valor àquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Dê valor. Aleluia. E a igreja estava em oração, perseverando pela vida de Pedro. E de repente Pedro abate na porta. Pedro está batendo na porta. E veio uma menina chamada Ruth para poder atender. Aleluia. Para poder atender quem estava batendo. E ela reconhece a voz que era de Pedro. E de repente ela volta. Olha, Pedro está na porta. Aleluia. Pedro está na porta. E as pessoas olham para aquela menina e dizem: você está doida, menina? Pedro está preso.
Pode ser o anjo, é o anjo dele. Porque na cultura dos judeus tem esse negócio de o anjo da guarda. Mas só que não era o anjo não, era Pedro mesmo. Aleluia, glórias a Deus. E é assim que vão dizer para mim e para você: você está ficando doido. Porque a bênção vai bater na sua porta. Continue orando, continue perseverando, que a bênção vai bater na sua porta. Aleluia, glórias a Deus. Pode ser uma coisa maluca que eu vou dizer aqui agora. Aleluia, mas eu quero te dizer uma coisa: a porta vai bater na sua porta. Aleluia, glórias a Deus. A porta vai bater na sua porta. E quando você abrir, você vai passar por duas portas ao mesmo tempo. Somente creia, porque Deus, Ele há de fazer isso na minha e na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Oh Espírito Santo. Alamandara suri cantara mandara xandarai. Ele mandou de basuri cantara mandara xandara mandara suri cantara mandara san. Eu vejo portas que estão fechadas dentro de você sendo aberta. Aleluia, eu vejo pessoas aqui entrando, aleluia, por essa porta aqui nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Eu vejo pessoas aqui, aleluia. Vão dizer que você está ficando doido, vão dizer que você está ficando doida. Mas não, foi a porta que bateu na sua porta que está chegando, aleluia, na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Deus me trouxe aqui somente para dizer isso. Dei essa volta toda só para dizer isso. Que a porta vai bater dentro da sua porta. Que a porta vai bater na sua porta. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite eu queria saber se há entre nós alguém que parou, alguém que não é evangélico ainda. Aleluia, continue em pé que eu vou orar por você. Aleluia, as portas da salvação estão abertas para você. Você que deu uma parada no meio da caminhada, você que deu uma puxada no freio de mão. Aleluia, glórias a Deus. Aonde está você? Jesus está te chamando aqui nesta noite. A porta, tem uma porta diante de você, somente passe por ela. Aleluia, Jesus está do outro lado de braços abertos. E está dizendo: venha, aleluia, que eu estou aqui ainda. Venha, que eu estou te esperando ainda. Tem alguém nesta noite? Aleluia, para Jesus, que quer voltar, que quer aceitar. Se não tem, que Deus conceda uma outra oportunidade. Aleluia, curve a sua cabeça, que eu vou orar por você. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante desta palavra. Ó Senhor amado, Senhor querido, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer a este povo. Mas o Senhor é um Deus poderoso e conhece o nosso coração. Conhece a porta que deve ser aberta, Senhor, para as nossas vidas aqui nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai. Nós cremos no milagre, nós cremos na providência, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder e Deus de glória, que essa pessoa possa, Senhor, receber essa batida dessa porta, batendo na porta deles, e possam entrar, Senhor, e receber o milagre, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.